más a exposición de tu palabra. Que tu palabra traiga revelación, entendimiento, dirección, capacitación, que é o que nós necessitamos a cada dia para podermos acercar aún más hacia ti. Padre, nós desejamos que o nome de Jesus seja exaltado em nós, por nós e através de nós. E através desta palavra, hoje nós podamos pouquinho mais nos acercarmos à sua presença, à manifestação de tu vida, à manifestação de tu vontade, à manifestação de tu desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Vamos dar início uma vez mais aqui. Nós hoje, dando continuidade na epístola do apóstolo Pablo a los Gálatas, temos a continuidade de los textos anteriores, do capítulo 1, da apresentação de Pablo. E hoje vamos a ler todo o capítulo 2, para encerrar essa apresentação. Pero dentro desse capítulo 2, há uns textos que vão mover em nós. Dentro do capítulo 2, esse texto, eu creio que vai generar em nós uma transformação, porque aqui Pablo, quando ele está falando a los Gálatas, ele habla, primeiramente, vamos a recordar que ele habla defendendo que solo há evangelho, não há outro. E o interessante é que nesse capítulo ele vai dizer algo muito importante. Vamos a ler. Gálatas 2, capítulo 1 al 21, diz assim: 14 anos depois, subi de novo a Jerusalém, esta vez com Bernabé, levando também a Tito. Fui em obediência a uma revelação e me reuni em privado com os que eram reconocidos como dirigentes. Então, expliquei o evangelho que predico entre os judíos para que todo mi esforço não fuera em vano. Agora bem, nem sequer Tito, que me acompanhava, foi obrigado a circuncidar-se, aunque era grego. O problema era que alguns falsos hermanos se haviam infiltrado entre nós para coartar a liberdade que temos em Cristo Jesus a fim de escravizar-nos. Nem por um momento acedimos a sometermos a eles, pois queríamos que se preservara entre ustedes a verdade del Evangelho. Enquanto a los que eram reconhecidos como pessoas importantes, aunque não me interessa lo que fueran, porque Deus não juzga por las aparências, esses tales não me impuseram nada novo. Al contrário, reconheceram que a mim se me havia encomendado predicar o evangelho a los não judios, de la mesma maneira que se lhe havia encomendado a Cefas, ou seja, Pedro, predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstolo de los judíos, me facultó también a mí como apóstolo de los no judíos. Em efeito, Santiago, Cefas e Juan,
que quer dizer Pedro e Juan, que eram considerados columnas ao reconhecer a graça que eu havia recebido, nos deram a mano a Barnabé e a mim, em señal de companheirismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo com esmero. Pois bem, quando Cefas, Pedro, foi a Antioquia, lhe echei cara a seu comportamento condenável. Antes que chegaram alguns de la parte de Santiago, ele solia comer com os no-judíos, pero quando aqueles chegaram, começou a retrair-se e se separar-se de los no-judíos por temer a los partidários de la circuncisión. Entonces, los demás judíos se le unieron en su hipocresía y hasta él mismo, Bernabé, mi compañero, se dejó arrastrar por essa conduta hipócrita. Quando vi que não actuavam rectamente como corresponde à verdade do Evangelho, le dije a Cefas, Pedro, delante de todos, se tu que eres judío, vives como se não lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nascimento e não pecadores paganos. Sin embargo, ao reconhecer que nadie é justificado por las obras que demanda a lei, sino por la fé em Jesucristo, também nós hemos puesto nuestra fé em Cristo Jesús para ser justificados por la fé em Ele e não por las obras de la lei, porque por estas nadie será justificado. Ora bem, buscamos ser justificados por Cristo se hace evidente que nós mesmos somos pecadores. ¿Quieres isto dizer que Cristo está ao serviço del pecador? De ninguna maneira. Se uno vuelve a edificar lo que antes había destruído, se hace transgressor. Eu, por mi parte, mediante la lei, he muerto a la lei, a fim de viver para Deus. He sido crucificado com Cristo. Já não vivo eu, sino que Cristo vive em mim. Lo que agora vivo em el cuerpo, lo vivo por la fé en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo había muerto en vano. Que texto, irmãos. Han prestado atenção aqui? Han visto que esclarecimento? Pablo estava aí escutando que tinha alguns de la Galácia que haviam chegado aí uns hermanos judaizantes que queriam imprimir a lei sobre eles e dizer que tinham que circuncidar-se, que tinham que fazer holocausto, que tinha que pagar promessa, que tinha que fazer um monte, que tinha que. Presta atenção. E Pablo ha dicho, eu fui delante de aqueles que andavam com Cristo, daqueles que eram puestos como
discípulos diretos de Cristo. Cefas, Pedro, Santiago e Juan, que eram considerados como as colunas da igreja. E eles me estenderam a diestra. Sabe qual foi a única recomendação que me deram a mim sobre do que eu predicava a los não judeus? Sabe qual era a única coisa que eles falavam a mim de minha prédica? Aquilo que eu, do evangelho que o Senhor outorgara sobre minha vida a ensinar? Cuidado de los pobres. Pero isso eu já havia haciendo antes de me converter. Pero prestemos atenção. Aquele que foi chamado de pedra, que sobre essa pedra edificarei minha igreja, que é Cristo. Pero que ha sido entregado a chave em sua mão, que é Pedro. Pero prestemos atenção no que Cristo ha hecho sobre a vida de Pablo. Pablo era um estudioso, Pablo era um fariseu, Pablo foi criado aos pés de Gamaliel, tinha um vasto conhecimento, tinha de los judíos, não tinha quem tinha sua idade mais grande que ele, e ele conheceu a Cristo. E como eu disse passada semana, tudo que ele aprendeu era com mistério com ele. Então, prestemos atenção. A lei é boa. A lei del Senhor é perfeita e restaura el alma. Pero se nosotros não entendemos que o evangelho é o cumprimento de la lei, estamos sendo judaizantes. Sabe uma pessoa que se tornou judaizante e que era discípulo de Cristo, que foi repreendido por Pablo, Pedro e delante de todos? Porque quando eles foram visitar em Jerusalém, tinha aí um pobre chico que era grego e que não necessitou circuncidar-se. Não necessitou ser circuncidado. Por quê? Porque já não vivimos mais em la lei. Vivimos em Cristo Jesus. Porque já não vivo eu, pero Cristo vive em mim. É complicado isto. Pero nós outros, com nossas demandas, tivemos uma mesa essa semana e onde hablamos um montão de coisas e eu soltei uma palavra assim, daquilo que é nossa vivência. Nós outros não vivimos por coisas. Nós outros vivimos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Tudo o que hacemos, não hacemos porque está em nossa mão para ser. Nós hacemos porque Deus nos ha direcionado para ser. Porque já não vivo eu, pero Cristo vive em mim. Tudo que tenho que fazer a meu irmão é o que Cristo deseja que eu haga. Eu não puedo viver em mis voluntades, em mis emoções, em mis sentimentos, sendo que já não vivo mais eu. Pero Cristo, se em realidade vive em mim, mis sentimentos, mis vontades e mis emoções estão aonde? Então, a lei já não tem mais autoridade sobre minha vida. Sim ou não?
São 613 os mandamentos e ordenanças que temos em la lei. Cumplimos? Los 10 não cumplimos. Eu estava até escutando um chiste. Foi interessante. Perdona-me los sensibles, pero vão se converter. Tinha um ninho que estava falando com seu papá, e su papá, não sei o que, los 10 mandamentos, tal. E o ninho, papá, então el chico ese no necesita cumplir los 10, só necesita cumplir los 9. ¿Pero por qué? Porque ele é órfão, não tem papá nem mamãe, então los 9 basta. La lei em Cristo basta. Não necessitamos cumprir os 10 mandamentos. Só necessitamos cumprir um. Cumprir o mandamento de Cristo. Ama tu prójimo como a ti mismo. Ama tu hermano, aunque ele não sepa que é tu hermano. Eu estava escutando essa semana um testemunho de uma pessoa que era começa com T e termina com horrorista. E empieza com T, a palavra, e termina com horrorista. E essa pessoa, ele encontrou a Cristo buscando entender como ele mataria a los cristianos. Porque quando ele ha leído em la carta de Marcos, que dice aí em el Sermón del Monte, ame a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu inimigo. Como é isto? Como eu vou amar a meu inimigo? Como eu vou amar aquele que me agride? Que pessoa louca! E ele começou a estudar. E o interessante é que quando nós começamos a conhecer, se abre uma ventana, o Windows se open e nos ponemos expostos e nos hacemos conhecidos de Ele. Evangelho. La buena noticia ha llegado hacia Él. Y la pregunta que hago es la que hicimos aquí en la mesa. ¿Qué buena nueva estamos sendo a las personas ahí fuera? ¿O qué tipo de libro estamos sendo leídos ahí fuera? Pablo aqui ha repreendido pesadamente al discípulo más bruto de Cristo, más fiel, más sangre en los ojos. ¿Por quê? Porque ele tinha deixado o evangelho, que é o único, por hipocrisia, para não me quedar mal com tal persona ou tal grupo de persona. Como nós outros somos? Em casa somos alguém, em trabalho somos outra, na escola somos outro, em la sociedade somos outro. Quem somos? Quem somos? Gálatas,
Presta atenção. Ou somos de Cristo ou não somos. Ou vivimos o Evangelho ou não vivimos. Nós somos a Bíblia e o Evangelho que as pessoas leem. Em casa, minha esposa lê o Evangelho em mim. E em casa, eu leio o Evangelho em ela ou eu leio a lei? Eu vejo Jesus ou eu vejo Moisés? Quem eu vejo? Quem vê-me a mim? Vê a Jesus? Prestemos atenção, irmãos. Eu estou em obras. E eu creio que cada um de nós outros estamos em obras. Mas prestemos atenção. As obras que está sendo hechas em nós outros é para manifestar a Cristo ou é para manifestar o templo de sacerdócio? Aí fora, aonde tem que fazer sacrifícios e holocaustos. Aonde tem que pagar para receber. O Evangelho é o Evangelho. É a boa notícia que Cristo morreu por nós. E hoje nós somos liberados através da sangre de Cristo. Vou falar um assunto de dinheiro. Há dois tipos de pessoas dentro da igreja que são as piores que existem. As que não contribuem porque querem retener para si, para seu deleite, porque não reconhecem que Cristo dá o sustento, e aquelas que contribuem porque querem receber algo em câmbio. Não entenderam a responsabilidade, não entenderam nada que Jesus ha hecho. São mercenários, buscando uma palavra de conforto, uma palavra de consuelo, uma palavra de ânimo, uma palavra, como chama essa palavra? Uma palavra de motivação. Nós não somos coach. Nós não somos cooperadores emocionais. Nós somos cristianos aonde levamos a Cristo para ser transformado, não para generar, para transformar. Porque quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, ou seja, muera. Muera para que Cristo viva em nós. Porque eu vou estar morto e Cristo está vivo em nós, manifestando-se através de nós. Sencillo, não? Não é, eu aún estou em caminho, cargando minha cruz. Vou acercar. Hoje estuvimos falando aqui algo de um tema e eu posso dizer, eu hablo. Não gustam, mas é a verdade. Eu amo a meu papá. Eu quero estar cerca de ele. Eu posso dizer, porque não há nada que eu haga e não há nada que eu deixe de fazer que vá cambiar algo. Pero, se eu muero hoje, para mim é lucro, para mim é ganancia, para mim é
contentamento. Porque eu vou estar junto com aquele que me quer. Mi papá, que ha dado a vida por mim. Aí, pessoas que estão a nosso alrededor, vale, perfeito, não há problema. Pero eu amo minha mulher, amo mis hijas, amo mis nietos que estão a acercar-se já. Dia 17 vai nascer uma em nome de Jesus. E eu estou em paz. Estou feliz. Porque meu coração ha aprendido que tudo é de Ele, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Que pinto eu? Que evangelho é esse que estou predicando? É o evangelho de eu retener coisas aqui? É o evangelho de eu ser próspero? É o evangelho de alimentar minha alma, meu ego? De ter recursos? Meu recurso é Ele. Se tenho recurso para manter-me a mim aqui, se não tenho, porque tudo é de Ele, por Ele e para Ele. E assim funcionam as coisas. Que evangelho é esse que estamos predicando? Que tenho que pagar o preço para obter recurso, obter alguma coisa de Deus? Chamar-lhe a atenção. É este evangelho? Evangelho a qual eu tenho que me quedar bem com terceiras ou quartas pessoas, ou um grupo? Presta atenção, Pedro. Que evangelho é esse que estás predicando? Tu não eres judío? Presta atenção, Pedro. ¿Por qué fuerzas a las personas a cumprir uma lei a qual Cristo já resolucionado o tema? Cefas, te repreenderei delante de todos. Se tu queres judíos, vive como se lo fuera. ¿Por qué obligas a los no judíos a praticar el judaísmo? Larga a Cristo e vai viver o judaísmo. Não eres judío? Ou vivimos a Cristo, ou vivimos o evangelho puro e simples, derramos de mano. Sim, sencillo. Por que complicamos as coisas? Por que nós buscamos fazer tudo a nossa maneira? Por que nós buscamos tudo a ser a nossa forma, ponendo Deus dentro de uma caixa, de uma forma, e Deus mueve assim, habla assim? Deus não é assim, irmão. Nós outros é que somos assim. Nós outros é que queremos governar a Deus. E quando hacemos isto, nós outros somos Deus e nós outros mesmos. E Deus é nosso subalterno. O evangelho é puro e simples, Pedro, presta atenção. Não exige daqueles que não são tuyos aquilo que tu queres. Manifesta a Cristo e eles vão receber aquilo que é de Cristo, porque eles são de eles, não são nossos. Amém?
E Pablo, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fim de vivir para Deus. Verso 19. Verso 20. He sido crucificado com Cristo, e já não vivo eu, senão que Cristo vive em mim. Verdade? Verdade, Pedro? Cristo vive em ti? Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿De verdad creemos que Él ha dado su vida por nosotros? ¿De verdad submetemos a su voluntad? ¿De verdad yo fui crucificado con Cristo? Mi mente, mis voluntades y mis emociones. Ou seja, minha alma está em Cristo? Ou minha alma está em el mando, em el poder, em el comando? Ou desechamos a graça de Deus? A graça não foi de graça. Ha tenido um preço muito alto pagado por ella. Então, eu não desecho a graça de Deus. Se a justiça se obtuviera mediante a lei, Cristo habría muerto en vano. La muerte de Cristo foi justa. E por que nós sempre queremos justiça? Muitas coisas que passamos, muitas coisas que vivimos, não é justo. Ah, ¿por que eu tenho que amar? ¿Por que eu tenho que perdonar? ¿Por que eu tenho que... ¿Por quê? ¿Por quê? São questionamentos, não são perguntas. Deus não responde questionamentos. Deus não responde questionários. Ele responde perguntas. Porque pergunta tem um propósito de uma resposta. Pero quando questionamos a vontade de Deus, nós desechamos o que Ele ha hecho na cruz do Calvário por nós, a graça. E isto é outro evangelho. E Pablo nos ensinou, não há outro evangelho. Só há um evangelho. Cristo em nós, a esperança de la glória. Amém. Padre, em nome de Jesus, que essa carta de Pablo a los Gálatas venga a generar em nós transformação. Que podamos a cada dia mais e mais aprender do Evangelho sencillo, puro e simples. Que vengamos a viver as realidades de Cristo em nós. Porque nós estamos aqui para glorificar a tu santo nome. Hacer que tu voluntad sea hecha en nosotros. No que nosotros vengamos a ordenar al Señor y el Señor nos obedezca. Isso hacía parte de la ley, porque pagábamos el precio, el Señor bajaba porque o Senhor tenía gratitud para con nosotros. São pensamentos assim, Senhor, que deturpam o Evangelho. Que nós venhamos a permanecer firmes, Padre. Em nome de Jesus. Em el Evangelho puro e simples. Cuidando del estrangeiro, del órfão, da viúva, de los pobres, de los enfermos, daqueles que necessitam el Evangelho. Porque o Senhor tem falado com nós através de tu palavra.
que ao enfermo sanamos, ao cego damos vistas, ao surdo lo haremos escuchar, ao mudo lo haremos hablar, ao enfermo grave vamos a saná-lo, ao muerto vamos a ressuscitar, pero ao pobre predicamos o Evangelho para generar transformação. Em nome de Jesus, que podamos, ó Padre, viver essas realidades de Tu Espírito, de Tu Senhorio em nós outros, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre cada de nós e esta comunidade. Dice, estamos terminados em nome de Jesus. Tenhamos uma semana bendecida, bajo a graça e o favor do Senhor. Em nome de Jesus.